Primeiro, nós não criamos unidade. Em segundo lugar, é muito reducionista criar uma unidade que ela une igrejas da nossa região, né? E por que não falar apenas igrejas da nossa denominação? A unidade simplesmente ela é. E ela não pode ser reduzida, porque ela é antes de nós. Então nós não criamos, nós preservamos. E só preservamos o que já existe. Então se ela já existe, é porque ela existe no Deus que vive eternamente em unidade, vivendo uma paz, um vínculo da paz. É isso que Paulo está falando aqui. Mas, se eu te perguntar, e quando alguém que não faz parte da igreja de Jesus perguntasse para nós assim, ou olhássemos para nós, como eles deveriam nos ver? Unidos? Sim ou não? Sim. Eu respondo que sim. Porque segundo o que eu penso, se eles nos verem unidos, eles vão perceber que sobre a nossa união existe uma unidade. Quando eles verem unidade, eles verão a Deus. Mas assim, é muito difícil, porque nós temos que explicar uma coisa aqui. União não é unidade. Na unidade tem união, mas união não é unidade. Por que não é unidade? Eu te explico. A unidade pode ser, a união pode ser quebrada a qualquer hora. Qualquer momento nós estamos unidos, depois não estamos mais, mas a unidade não, porque a unidade é. Assim como Deus não pode ser, porque Ele é, a unidade é porque é em Deus. Então nós fomos gerados nele, porque estamos unidos em Cristo. Mas existe uma dificuldade de relacionarmos unidade com união. Quando a gente briga, quando a gente se separa, o que acontece? Nós quebramos a união, mas nem isso faz de nós quebrarmos a unidade, porque a unidade não está em nós. A unidade não rompe, a união não rompe a unidade. O que eu estou querendo dizer é que a unidade independe da união. Por exemplo, você sobe aqui, um monte de gente diferente, estados diferentes representados, congregações diferentes, talvez até países representados aqui diferentes. É fácil a gente pensar que provavelmente existe alguém aqui que não está unido com alguém que também está aqui. Pode acontecer, nós não estamos unidos, ou até porque não nos conhecemos. Mas isso não quebra a nossa união, porque nós fomos unidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas a nossa falta de união não quebra a nossa unidade, mas quebra a nossa união. Então nós temos que pensar em união. Porque quando as pessoas perguntam sobre união, os não cristãos, os que ainda não entenderam o Evangelho, eles confundem união com unidade. Então por que nós devemos estar unidos? Porque quando as pessoas olham para a gente e nos vê unidos, elas vão perceber que sobre a nossa união existe unidade. E quando eles olharem a unidade, eles veem a Deus. Não tem jeito, Deus é. E o nosso esforço é para que sejamos como Ele, a fim de que Ele seja visto absolutamente como Ele é. E Ele é um. E se Deus é um, nós temos que ser. Se Deus é um, nós temos que ser, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos gostos, apesar da nossa até culinária diferente, nós somos um. Somos um porque não estamos em nós mesmos, estamos fundamentados em Cristo. É isso que Paulo está falando aqui, e é muito estranho assim o que eu vou dizer aqui, mas uma vez, não só uma vez, o irmão me falou assim, para mim importa como que Deus me vê. Eu falo, não, é excelente, isso aí é verdade mesmo, mas eu acho que o papo dos redimidos é um pouco mais profundo. Para mim, me interessa muito como Deus me vê, mas é muito importante saber como o meu irmão me vê. Como é que os meus irmãos me veem e como é que os irmãos que ainda não sabem que são irmãos, e a gente tem que falar para eles, que ainda não aceitaram Jesus, como é que eles me veem. Então, é muito importante, porque nem o que a gente faz muda o caráter de como Deus nos vê. Nem o que a gente faz muda o caráter como Deus nos vê. Porque Deus nos vê em Cristo. Então, quando Deus nos olha, Ele vê sobre nós o seu sangue. Então não depende de nós. Agora, o que nós fazemos muda as nossas relações com os nossos irmãos. Então o que a gente faz diferença. Faz diferença entre a gente aqui. E quando o homem nos vê, o que ele precisa ver? Ele precisa nos ver unidos em paz, apesar das nossas diferenças. Deus é um e nós temos que ser. É isso que Paulo está falando. Mas não é fácil. Já falei isso aqui. Não é nada fácil. Mas se nós olharmos um pouco mais as Escrituras, nós vamos perceber que não somente é fácil, como é dolorido. Mas não somente é dolorido, como é a vontade de Deus. Jesus orou assim. Você pode abrir se quiser. João, capítulo 17, versículo 20, diz assim: não rogo por eles, mas também por vós, que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, para que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes como amastes a mim. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se aperfeiçoarmos a nossa unidade, o mundo vai poder crer e conhecer em Jesus Cristo no seu amor. Paulo entendeu isso, e é por isso que ele coloca no coração dessa carta a unidade. E ele faz também uma reflexão muito profunda, dizendo que a unidade só é a unidade porque ela se revela nas diferenças. Ela não é uma unidade de uniformidade. Paulo diz que nós temos que ser diferentes. Ele fala assim, e alguns ele instituiu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. De alguma forma, ou de forma bem simples, o que o versículo está dizendo é que há algo de Deus em você que eu preciso. E há algo de Deus em mim, pode acreditar ou não, que você precisa. Por quê? Paulo está dizendo assim, no reino, ninguém se basta. No reino, ninguém é sem o outro. No reino, a melhor parte de mim não sou eu. A melhor parte de mim é o meu irmão. Então ninguém se basta. E aí Paulo complica a nossa história, porque ele diz assim, não somente isso, mas nem o dom que vocês têm é para vocês mesmos. Olha o que Paulo diz a seguir. Ele diz assim, uns pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo da igreja, do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo, todos temos diferentes dons, mas nós somos edificados na relação. Paulo está dizendo, no reino, ninguém se auto-edifica. No reino, eu edifico o meu irmão, e meu irmão me edifica, mas ninguém se auto-edifica. Ele segue dizendo, e eu gosto muito de uma frase, de uma das pregações do Ari, que diz assim, nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. Somos seres de convívio, e é na convivência que a gente encontra a nossa identidade, à medida que a gente encontra o outro, que é totalmente diferente, sendo igual. O que nos enriquece? Se eu perguntar aqui, então, diante disso, o que nos enriquece? Paulo diz, as nossas diferenças. E se Paulo diz que as nossas diferenças é o que mais nos enriquece, eu acho que as nossas diferenças deveriam ser o fator que mais nos aproxima, e não que nos distancia. As nossas diferenças deveriam ser a maior chance do negócio dar certo. A maior atração entre mim e você deveria ser as nossas diferenças, porque tem algo em mim que você não tem, e tem algo em você que eu não tenho, e nós precisamos edificar esse corpo. Paulo está dizendo assim, por isso se esforcem diligentemente. Você sabe o que é esforço em grego aqui? É esforço mesmo, não tem nada. Não tem nada mirabolante aqui. Esforcem. Não é fácil manter a unidade. Não é simples, não é tranquilo. Dói mesmo. É complicado, mas ele diz, esforcem diligentemente para preservar entre vocês a unidade, mas ele não diz, esforcem para preservar ou para cultivar entre vocês a uniformidade. Não é isso que Paulo está dizendo. E para ilustrar isso, eu quero falar mais ou menos assim. Se a gente chegasse aqui e tivéssemos que construir aqui uma parede, e fosse te dado assim duas opções. Você poderia construir essa parede de tijolos ou de pedras. Os tijolos uniformes e as pedras assim, totalmente plural, né? Provavelmente a gente escolheria o tijolo, né? Porque ele é uniforme, a construção vai mais depressa, é mais fácil e dá mais certo. Mas Paulo está falando que Deus nos chamou para edificar sobre pedras. Por quê? Pedras, cada um tem o seu tamanho, cada um tem a sua função, cada um tem um encaixe diferente. Mas esse edifício sobre pedras exige o quê? Exige de nós fé. Porque se um irmão sem fé chegar aqui e olhar nossa parede de pedra, ele vai falar, tá tudo estragado, tem um monte de buraco, tá estranho, tá torto, tá perigoso, vai cair. Mas um irmão com fé, ele chega aqui e olha e fala assim, é verdade, tá todo torto, tá um pouco estranho, mas assim,
não é uniforme, não segue um padrão, não é igual, não é retinho, é torto mesmo. Mas é torto porque quem falou para a gente construir o prédio foi Jesus, e nós só obedecemos ele, e o prédio tem que ser torto. Mas com fé, eu posso olhar um prédio torto e achar que ele não vai cair. Porque quem sustenta esse prédio torto não somos nós, é aquele que morreu por nós. Então vai dar certo. Vai dar certo porque é torto mesmo. Vai dar certo porque é estranho. Mas com fé eu olho um objeto estranho e vejo nele grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Grandes virtudes, porque não é uniforme. Não é uniforme. Ele é todo diferente. Mas é isso que Jesus falou para fazer. É bem mais fácil construir um prédio de tijolos. E é por isso que nós vemos muitos irmãos correndo a sua vida para criar uma igreja que é uniforme. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para manifestar a sua multiforme sabedoria. E se é multiforme, não cabe em forma nenhuma.